Olá, meus amigos, bem-vindos ao Gente, o meu canal aqui no YouTube. E hoje eu estou aqui, gente, recebendo o Fernando Assange na nossa casa. Esse menino aqui é um espetáculo. Dá pra ver que ele é lindo já, né? Não precisa falar muita coisa. Inteligentíssimo. Tem um coração que não cabe dentro dele. Tem os posts mais provocativos da internet, do Instagram. Eu adoro seus posts. Sempre me faz pensar alguma coisa. E você tem que postar mais falando nisso, tá? Eu conheço ele desde 2015. 15? Desde 15, né? Na Cibalc, a gente vai contar um pouquinho mais sobre o que é a Cibalc, de onde vem essa nossa amizade. A gente vai contar um pouco mais da história de vida dele, que tem muita coisa pra gente aprender com ele hoje. Ele também é presidente do Instituto Selo Social, então os 50 mil que ele ganha todo mês, ele vai doar para quem fizer o primeiro comentário. Mentira, porque você fez um post falando assim, sem fins lucrativos é diferente de sem dinheiro para nada. Exatamente. Além dele fazer isso, ele faz mais 1 milhão de coisas pela cidade. A gente vai conhecer ele melhor agora. Fer, obrigado pelo convite. Eu falei para ele que ele estava já na minha lista de pessoas que eu quero trazer para o canal desde o comecinho, porque esse menino tem uma vida linda, uma história de vida linda e está aí conquistando muita coisa. Eu que agradeço, João. Obrigado, né, pelo convite, pela acolhida, pelo carinho nessa abertura. Eu espero atender essas expectativas. Quando eu chamei ele falou, eu não tenho nem roupa para isso. Eu adorei isso, que eu não tenho nem roupa. A roupa é essa, aqui em casa. Vocês estão vendo que a gente não está lá no sofá, nem no jardim, porque a gente está num ambiente com ar-condicionado, porque lá embaixo estava muito quente hoje. A gente veio para o outro espaço aqui na casa. Você não para, né? Não dá para parar, né? Você faz Brasil inteiro e Mercosul, você tá pra lá e pra cá o tempo inteiro. Eu vejo esse menino tá viajando, gente. Ele não para. Muitos projetos, muita coisa acontecendo na sua vida. Essa questão do selo social que você falou agora, né, de presidir um instituto, tem me feito participar de projetos em várias partes do Brasil, né? O instituto tem uma atuação nacional, justamente com projetos sociais, né? A gente trabalha com assessoria de projetos sociais e a própria organização é uma instituição social. Sim. Então a gente acaba tendo essa oportunidade de viajar para conhecer projetos e tentar de alguma maneira contribuir para que eles ampliem os seus impactos e consigam deixar esse Brasilzinho melhor aí. A gente vai destrinchar um pouco mais o que é o selo, mas rapidamente, né, já no começo do vídeo, o pessoal entender o que é o selo social. Dá uma explanada pra gente. O selo social ele é um programa de estímulo, assessoria e reconhecimento de projetos de impacto social. Então a ideia é que a gente consiga mobilizar um grupo de organizações, CNPJs, né? Podem ser empresas privadas, podem ser órgãos públicos, podem ser ONGs, numa determinada cidade do Brasil, e a gente pega esse grupo e passa 1 ano trabalhando com eles para estimular, assessorar e reconhecer os projetos sociais. Então a ideia é, vem para cá com a gente, o que você faz de projeto social, se você não faz, o que você pode fazer, como é que você pode potencializar esse trabalho, e se você demonstrar que conseguiu, Sim. você é reconhecido pelo selo. Então, basicamente, é isso que a gente faz. Sim. E hoje a gente atua em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal. Caramba. E subindo aí o Brasil com esse programa. Eu tive a oportunidade de participar, eu falei 1 ano, mas foi quase 1 ano, eu não cheguei a receber o selo. Eu parei no meio daquela etapa de aplicação que eu tive. Eu criei acho que um projeto dentro, porque algumas práticas já aconteciam na empresa. Foi a época que eu tive um centro automotivo, que foi quando eu conheci a Cibalc, o Fer. E a gente tinha algumas ações lá, porque quando a gente fala do social, não está mais ligado só a essa questão da assistência social, né? Perfeito. Tem várias coisas que envolvem isso, né? Que a gente vai entrar daqui a pouco. Aí eu participei quase 1 ano eu fiz esse trabalho todo de algumas reuniões, foi sensacional. Eu sempre quis olhar eu sempre olho para esse lado e às vezes angustiado do que posso fazer, do que não posso. A gente acha que às vezes tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo, tudo muito grandioso, e não dá pra gente ser pequenininho e fazendo, né? A gente vai conseguir entender também sobre isso daqui a pouco.
vamos lá, da onde veio o Fer? Onde o Fer nasceu? Quem que é o Fernando? Vamos lá. Apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no bolso, sem parentes importantes. Sem parentes importantes. Eu sou carioca, né? Nasci no Rio de Janeiro, em 86, quase 40. Eu fiquei nervoso, viu? Eu comecei a suar. Então. Mas daqui a já passa. Quer um lencinho? Não, também. Tranquilo. Eu nasci no Rio de Janeiro em 86 e vim morar em Camboriú, em Santa Catarina. Meu pai faliu no Rio de Janeiro, meu pai tinha uma loja de imóveis, era empreendedor. Faliu a loja dele e ele tinha que recomeçar a vida. Sim. E aí os meus avós eram aposentados, moravam em Balneário Camboriú, né? Se aposentaram no Rio de Janeiro e compraram apartamento e vieram morar em Balneário. E aí aquela demanda, né? Agora tem que começar de novo a vida, quando é que a gente começa? E aí tinham 3 filhos pequenos, enfim, eu tinha 10 anos, sou filho do meio, tenho 2 irmãs, uma mais velha e uma mais nova. E os meus pais resolveram recomeçar em Camboriú. Então eles se mudaram pra cá, eu vim a reboque, né? E aí deixo de ser um guri da cidade grande e venho morar em Camboriú. Na época a cidade tinha 20 mil habitantes, era uma cidade bem pequenininha. Camboriú mesmo. Camboriú. Você mora até agora. Eu moro até hoje lá. Porque quem não mora aqui na região, não conhece, Balneário Camboriú é uma coisa, Camboriú é outra. São cidades diferentes. Que lá atrás, Balneário Camboriú era vou falar bem simplesmente, era a praia de Camboriú. Exatamente, era a mesma cidade. É basicamente isso hoje. E de uma forma simples também, o que divide as duas é praticamente a BR-101, né? Isso aí. É basicamente isso. Mas né? Camboriú sempre foi uma cidade pobre e Balneário Camboriú uma cidade rica, né? Então essa é mais ou menos a separação, né? Sim, e eu fui morar na cidade pobre. Então, uma cidade com ruas de terra de chão, uma casa de madeira. Sim. Que pra minha realidade na época, que morava no Rio de Janeiro, casa de madeira é barraco em comunidade, né? Então, pra mim, foi um choque bem grande, assim. Eu saí de uma escola particular no Rio de Janeiro, vim estudar numa escola pública. Gente, era muito patricinho, né? Patricinho como fala. Mauricinho. Patricinho. E aí eu saí de uma escola particular, vim estudar numa escola pública. Então, pra mim, foi uma mudança de vida bem considerável, assim. Pra minha família, de maneira geral, né? Eu morando numa cidade pequena, numa rua de chão batido, numa casa de madeira, estudando numa escola pública. E aí, pra mim, foi, assim, eu acho que a grande virada de chave pra eu virar gente, assim, sabe? Sim. Porque aí eu entendi que a vida era diferente, né? Que a gente precisava exigir um pouco mais. E aí foi muito legal, porque eu tive uma infância muito livre, né? Eu vim de 9 para 10 anos, eu fiz a 4ª série primária e já fiz em Camboriú. Então eu pegava minha bicicleta, ia pra cachoeira, eu tinha uma liberdade que no Rio de Janeiro não tinha, eu vivia dentro de casa. Então foi muito legal, assim, pra mim foi uma mudança bem importante. Eu acho que eu sou o que eu sou hoje por conta dessa mudança. Sim. Se eu tivesse ficado no Rio de Janeiro, eu acho que eu seria um Mauricinho de apartamento, assim. Então foi legal. Assim. E aí foi vindo pra Camboriú, já nessa transição, que eu entro no grupo escoteiro. Aonde começa todo que o aí trabalho dele, voluntário. Toda a minha vida no social. Toda a minha vida no social começa justamente quando eu entro no grupo escoteiro. Que aí eu começo a entender a necessidade da gente trabalhar em conjunto pra fazer as coisas, assim. Eu nunca entendi muito o que é o grupo de escoteiros. Qual que é o princípio dos escoteiros, aproveitando que você trouxe Então, isso? é um movimento, né, de jovens com a ideia de fazer a formação de cidadania. Então, o que a gente faz basicamente é trabalho social, mas muito para o desenvolvimento daquela galera, daquelas crianças. Certo. Então, a gente trabalha, assim, a partir de uma filosofia, né, criada por um cara chamado Baden-Powell. E a ideia é que a gente possa, então, se virar com técnica mateira, aprender a acampar, fazer sua própria comida. Então, a gente tem uma série de aprendizagens que a gente vai fazendo no escoteiro e toda a perspectiva é trabalhar em equipe. Então, se a gente vai acampar, o que precisa para acampar? Cara, precisa ter uma barraca, precisa fazer uma mesa, precisa ter um banco, precisa ter comida. Quem faz isso? Somos nós. Então, é a independência daquele grupo. Então, a gente é dividido em pequenos grupos dentro do grupo escoteiro. E cada um desses grupos tem que se virar. Então a gente vai pro final de semana no mato. E aí, vamos lá, montar barraca, fazer a sua mesa, fazer a sua cadeira, fazer a sua comida. Tudo pra equipe. Então cada um tem o seu papel e a gente precisa fazer isso em conjunto. É igual a gente vê nos filmes, tem gincana também. Exatamente. Tem os filmes americanos que tem as gincanas. Essa perspectiva. Só que a ideia, e a gente vai ganhando distintivos e vai subindo de nível, né? Então a gente vai ganhando com decorações, dizendo, poxa, João, agora você tem habilidades de costura. Você sabe pregar o botão da sua roupa. Sabe fazer banheiro da sua calça, sabe? Agora você tem habilidades de cozinha. Você sabe fazer um pão na fogueira, você sabe cozinhar um ovo na fogueira. Então, tem que aprender a acender o fogo. Exatamente, também, a gente faz isso a partir de 8, 9 anos, 10 anos, 11 anos. Então é um monte de criança desenvolvendo habilidades e com essa ideia de trabalhar em conjunto. Porque se o João não cumprir o que ele se comprometeu a fazer,
que era fazer a comida da galera, ninguém Sim. come. Caramba, que pesado. Então, Responsabilidade. A responsabilidade é 9 essa. anos. É lógico que essa é a Sim, filosofia. claro. Tem um grupo de apoio, tem Aham. chefe, tem adultos se monitorando, né? Ninguém vai passar fome, mas assim, cara, pô, João, o que tá faltando pra você fazer? Aí a ajuda de outro, então chama a galera aqui, vamos fazer Sim. isso em conjunto. Então essa é a filosofia do grupo escoteiro. A gente vai aprendendo a ser gente. E ser gente em comunidade, o que é muito legal. Sim, porque você começa a olhar para o outro, se preocupar com o outro. Então eu tenho que, além de ser um desafio aprender, eu tenho que se preocupar em aprender para que o outro não fique sem a comida, não fique sem a barraca, não passe nenhum tipo de perrengue, né? Todo mundo, se cada um fizer a sua parte, a gente vai ter uma comunidade ali funcionando. Essa é a perspectiva, assim. Foi aí que nasceu, já acendeu essa luz em você. Porque aí uma das coisas que a gente faz muito é trabalho social. Uhum. Então o grupo escoteiro tem muito disso, assim, né? Vamos fazer uma campanha de recolher alimentos para uma comunidade específica. E aí a gente vai entendendo também o nosso papel em melhorar a vida das outras pessoas, assim, como a gente consegue, se a gente se juntar numa galera, né, a gente consegue fazer coisas em prol do bem comum, assim. E assim como a gente faz campanhas para os outros, a gente faz campanha para o próprio grupo. Uhum. Então, poxa, a gente precisa comprar barraca, por exemplo, né? Custa caro, né? Porque é uma entidade também sem fins lucrativos. Então precisa do dinheiro para poder se manter. Isso aí. Algumas pessoas que podem fazer uma contribuição mensal, pagam uma mensalidade lá. Mas muitos alunos, muitos escoteiros não têm essa condição. Sim. Então o próprio grupo, aquela comunidade, banca quem não pode. Legal. Então o próprio grupo é um movimento social, né? Sim, sim. E aí isso vai impregnando, assim. Eu fui crescendo... 8, 9, 10, 11, 12, 13, eu saí do grupo escoteiro com 14 anos, quando eu entrei no segundo grau, já no ensino médio. Então toda essa adolescência aí eu vivi nessa comunidade de todo sábado eu ia para um lugar em que as pessoas viviam em comunidade e criavam habilidades para melhorar a vida de quem estava ali junto, né? Que lindo. E eu acredito que isso naturalmente cria lideranças também, né? Desenvolva lideranças, né? Sem dúvida, até porque dentro do próprio grupo a gente é separado por, quando é menor, por matilhas, pequenos grupinhos, assim. Depois por patrulha, então sempre tem dentro do grande grupo 5 ou 6 pequenos grupos. E cada um desses pequenos grupos tem uma liderança. E aí a gente vai, de acordo com as condecorações, de acordo com as subidas de nível, sim, assim, eu né, de adorei habilidades. O que te faz subir de nível, né? Você foi escoteiro, Júnior? O Júnior tá aqui de novo, gente. Meu fiel escudeiro, meu fecho pança. Não, faltou só isso pra você também, né? Precisa, Júnior, é muito legal. E tanto que eu saí do escoteiro e disse assim, quando eu vou voltar quando eu tiver um filho com idade de entrar. Eu sempre tive isso, assim, quando eu tiver um filho com 7 anos pode ingressar, né, no movimento. Quando eu tiver um filho com 7 anos eu vou voltar, vou ser pai de apoio, vou ser chefe, vou participar do grupo. Mas aí eu não fiz filho e até hoje não voltei. Mas é um movimento que eu acompanho, assim, E falar que vai dar tempo de você entrar agora não vai, né? Porque eu falei de uma coisa só que ele faz. Mas ele está envolvido com diversas outras. Bom, você trouxe que possivelmente se você estivesse no Rio, você não teria vivido isso. Você acredita que não teria acontecido isso? Porque lá você não tinha esse contato, talvez. Eu até tinha o contato de entrar num grupo escoteiro, por exemplo, né? Mas acho que muito da liberdade que eu tive aqui, né? Então, assim, talvez eu morando no Rio de Janeiro, os meus pais não me deixassem ir acampar. Entendi. Já naquela época já tinha essa questão com a segurança. Sem dúvida, né? Já era uma cidade muito grande, com todas as coisas boas e as coisas ruins da cidade grande, né? E aqui não, aqui eu pegava minha bicicleta, ia pro grupo escoteiro e as coisas, né, não tinham esse medo, né? A cidade de Camboriú tem área rural, é linda, né? Eu ia pra Cachoeira. Tem cachoeiras, rio. Nossa, ali é muito bonito, né? E você trouxe essa questão, né, da falência do seu pai. Você tinha o quê? Uns 5, 6 anos? Você se mudou pra cá com 8, 9? Foi meio na sequência? Foi bem na época, assim, eu tinha 7, 8, bem... Como que foi? Na verdade, não pra família em toda, mas como que foi essa questão pra você, principalmente? Você lembra do que estava acontecendo, essas mudanças? Os meus pais deixaram isso muito leve pra gente, assim. Eu lembro que a gente tinha que se mudar, assim, né? Eu lembro que meu pai fechar a loja, mas eu não sabia por que tinha fechado, né? Como chamava a loja? Lembra do nome? Era péssimo. Era For You Móveis. Não, pra época tava bom. Né? Tem até agora o pessoal que lança esses nomes ainda. Pra 30 anos atrás tá ótimo. Tá ótimo. E aí ele fechou a loja e aí a ideia era, vamos morar lá onde a gente passa férias, porque a gente vinha pra casa da avó nas férias, né?
Então, vamos morar em outro lugar, tal. Pra mim, eu lembro que foi tranquilo, assim. E aí, a única coisa que pegou pra mim quando a gente chegou em Camboriú foi que eu estava numa escola particular, com poucos alunos, eu tinha uma atenção na sala de aula, e eu fui estudar numa escola pública com 40 alunos na sala. E eu falava muito diferente, né? Eu tinha um sotaque muito carregado, e aí aqui tinha um... Ainda tem um pouquinho, mas tinha só que expressões, deu uma limpada. tinham expressões que eu não conhecia, Sim. tinham coisas que eram muito diferentes, e aí tinha um bullyingzinho, assim, né? Eu era o peixe fora d'água, assim, todo mundo falava uma língua que eu não falava. Mas eu acho que eu tenho habilidade de comunicação, assim, Sim. eu me entrosei e... Será? Olha como ele fala. Ele acha que ele tem habilidade da comunicação. Deu tudo certo, assim, não foi um trauma, assim. Eu lembro Aham. que foi uma coisa que eu fiquei, pô, esses caras falam tudo diferente de mim, não tem, né? Você chegou a morar com a sua avó? Em algum... Sim. Eu lembro de uma conversa nossa que você falou que morou com a sua avó. Sim, porque quando a gente se mudou pra cá, os meus pais não tinham onde morar aqui. Aham. Eles vieram, a gente foi morar na casa da avó, no apartamento da minha avó em Balneário, até que os meus pais conseguissem comprar uma casa. Aham. Então eles vieram com uma grana pra investir em algum lugar aqui. Mas tem que saber aonde, encontrar esse imóvel e tal. Nós Sim. éramos 3 filhos, tinha que ser uma casa grande, enfim. E aí a gente morou 6 meses com a minha avó, até os meus pais conseguirem comprar a nossa casa e a gente se mudar. Que eles são vivos e moram em Camboriú? Moram em Camboriú, no mesmo terreno até hoje, Os tem dois. quase 30 anos, moram lá. A casa modificou, enfim, né? Sim. Era uma casa de madeira na época, depois eles derrubaram a casa. Hoje a casa é de alvenaria, enfim, mas eles moram lá até hoje. Como que é o relacionamento seu com os seus pais desde a infância até hoje? É ótimo, assim, a gente tem uma relação super legal. Sou muito parecido com a minha mãe, as pessoas falam assim, né, que a gente é muito parecido. Mas a nossa relação é bacana, os meus pais me deram tudo que eu tenho, né, me deram condições de educação, inclusive coisas que os meus pais não tiveram, né, a minha mãe não, a minha mãe teve educação superior, enfim. Até eu acho que é uma questão muito privilegiada da minha família, os meus avós tiveram nível superior, assim, né? Quem tem avós com nível superior, né, bem difícil, assim. Mas o meu pai não. O meu pai vem de uma família em que a educação não é muito valorizada, assim. Ele, por exemplo, concluiu o ensino médio a duras penas, assim. Sim. Então, para a família do meu pai, o importante era trabalhar. Então, ele sempre trabalhou desde muito jovem, assim, e ele sempre fez questão de nos dar, para todos os filhos, educação, né? Então, eu sempre tive condições, né? Casa, comida, roupa lavada, para eu me virar estudar. e conseguir estudar Sim. e fazer tudo o que eu tinha que fazer. A sua formação inicial é marketing? Jornalismo. Jornalismo. Comunicação social com habilitação em jornalismo. Quando eu conheci o Fer na Cibalc, eu chamo de Fer, tá? Não é Fernando, não tem como. A Cibalc é a Associação Comercial de Balneário Camboriú, Associação Comercial e Industrial de Balneário Camboriú. Eu fiquei lá 6 anos, eu não posso errar isso. E você tinha acabado de sair de uma faculdade, né, de uma universidade, onde você trabalhava com marketing lá, né? Por isso que eu fiquei com isso gravado. Eu era gerente de marketing da universidade. Da universidade. Foi seu primeiro trabalho, não? Não, João, quando eu me formei, eu quis empreender. Assim, quando eu me formei, pensei, cara, ou eu vou trabalhar, eu chamo de fábrica, né? Ou eu vou trabalhar numa redação, sim. eu vou ser funcionário de algum jornal. E aqui na nossa região, né, são poucos veículos, né? É carente disso, né? Exatamente. Então, assim, eu tinha alguns caminhos, né? Ir trabalhar num veículo aqui da minha região, me jogar para um grande centro para trabalhar, para tentar uma vaga, né? E aí, sem experiência, recém-formado, ia ser muito difícil. Voltar para o Rio de Janeiro, talvez. E trabalhar no Globo, enfim, né? Sim. Eu exigi uma experiência para fazer isso. E eu pensei, cara, sem muitos caminhos, eu vou abrir um jornal. Né? E aí avaliei que tinham poucos veículos aqui na região. Na época, com 2 sócios, eu abri um jornal. E durante 5 anos eu fui dono de jornal. Que massa! E aí, naturalmente, na abertura da empresa, nós éramos 3 sócios jornalistas. Então a gente começou a se entender quem ia fazer o quê. Assim. Tudo da faculdade. Amigos de faculdade. Amigos de faculdade. Todo mundo começou a se entender o que cada um ia fazer. Então um se identificou mais com a parte de editoração eletrônica, enfim. A outra virou chefe de redação, era muito mais do texto. E aí sobrou pra mim a parte de administrador, assim. Então eu fiquei muito com a parte do negócio, né? Então, da gente vender anúncio, gerenciar financeiro, administrativo, toda a parte burocrática, eu comecei a fazer. E aí, então, resolvi, por conta disso, fazer um mestrado em administração. Porque eu falei, cara, eu preciso ter base teórica, entender um pouco mais desse negócio que eu estou fazendo.
Não foi exatamente nessa mesma Nessa ordem, sim. mas aí fui chamado para gerenciar o marketing da instituição de ensino por conta dessa experiência de gerir comunicação. Uhum. Então eles precisavam lá de alguém que gerisse um setor Sim. de comunicação, e aí me chamaram. Mas eu vou voltar então a uma questão. Você ficou muito no administrativo. E você é uma pessoa que eu enxergo como sendo muito criativa, num todo. Como que ficou esses 5 anos? Ficou meio abafado isso pra você? Não, porque como a gente era uma equipe pequena, Pode tomar água, fica à vontade. como a tá? gente era uma equipe pequena, a gente vivia muito junto ali, né? Era uma redação, uma sala única, a gente trabalhava todo no mesmo lugar, então eu vivia o Você tava fazer do imerso jornalismo. aquilo tudo, E, então. e eu também sabia fazer reportagem, Aham. também, então eu tinha a que vivência massa. do jornalismo, mas assim, no apagar das luzes, Sim. agora tem que vender anúncio, tem que pagar as contas, sabe? Claro. Tem que ir na contabilidade, tem que ser empresário, Tem né? que comprar, como diria meu marido, tem que comprar papel higiênico que tá usando dentro do Exatamente, escritório. tem que pagar salário de todo mundo, Aham. vai contratar, não vai, tem que imobiliar, comprar máquina, trocar o computador, vai ter Sim. servidor. E aí a gente tomava essas decisões em colegiado ali, mas quem exercia esta função era eu. Você. Então eu vivia muito ali, eu dava o pitaco. Uhum. Eu participava da discussão da pauta, de o que ia sair na capa, Sim. qual era a foto que ia pra capa, eu participava disso também. Achei a pessoa que vai me ajudar a ir pra TV e eu não tava sabendo que ele tava do meu lado o tempo inteiro. Como chamava esse jornal? Chamava Linha Popular, ele existe ainda hoje é um portal, né, de notícia focado em Camboriú. Então Totalmente focado em Camboriú. a circulação era lá. Naturalmente pega um pouco acho que de Balneário, né? É, Fica do lado, né? mas a nossa circulação era 100% lá. Aham. E era impresso. Impresso, Que semanal, delícia. com assinatura. A gente chegou a fazer edição com mais de 50 páginas semanais. Era um jornalzão. Caramba. Foi um case, assim. A gente ganhou prêmio estadual, tem dissertação de mestrado, tese Aham. de doutorado, tem um monte de trabalho sobre o Linha Popular. Você tem alguma foto depois pra me mandar da capa pra eu colocar pro pessoal ver aqui depois? Tenho. Tem ainda o próprio jornal, né? Deve ter Ele não é Instagram mais dele. impresso, ele Aham. hoje é um portal, mas ele existe, tem um Instagram, tem tudo lá. Eu vou já colocar o Instagram também do Fê pra vocês aqui embaixo. A gente já começa a seguir esse homem. É uma delícia seguir ele. Além de tudo que ele faz, você vê ali, ele traz umas discussões interessantes no Instagram dele. E também eu quero colocar daí essa questão do jornal pro pessoal conhecer. Foi muito legal. Nossa, eu porque não a gente- sabia disso. Porque a gente fazia o que é, né, Aham. jornalismo comunitário, assim, jornalismo local. E que tem um papel muito importante, porque como é que você fica sabendo das questões da sua cidade, né? Uhum. A gente tem nas TVs e nos grandes veículos as questões nacionais, estaduais, né? Mas como é que eu fico sabendo da discussão da Câmara de Vereadores da minha cidade? Como é que eu fico sabendo o que está acontecendo no Executivo Municipal da minha cidade, né? E aí o jornal, ele era esse veículo das pessoas saberem o que acontecia na cidade. Sim. E a gente trazia muito esse olhar da identidade cultural da cidade, assim, né? Então a gente instituiu entrevistas com pessoas da cidade, e no jornalismo a gente chama isso de história oral. Então a gente contava a história da cidade a partir das entrevistas Aham. e das falas das pessoas da cidade. A pessoa não Isso- tinha que fazer uma pesquisa em livros, em biblioteca. Você tinha isso contado aí. por A alguém. gente tem mais de 200 entrevistas registradas, mais de 200 entrevistas com pessoas da cidade contando a história de Camboriú, Aham. como o Camboriú se desenvolveu. Então, as pessoas se viam no Nossa, você jornal, né? você tem um material rico, então. A gente queria transformar num Aham. livro, enfim, esse projeto tá meio que arquivado, assim. Mas as pessoas se viam no jornal, entende? Então a gente fazia a cobertura da festa da igreja. A gente ia na festa da igreja e fazia uma cobertura fotográfica, a coluna social. Tinha lá 4, 5 páginas de foto das pessoas na festa da igreja. E aí as pessoas se viam, elas queriam se ver, Sim, né? claro. A coluna social tá aí pra isso também. Isso né? aí. Aí você, na verdade, você trazia pessoas também comuns do dia a dia. As pessoas da cidade, Aham. né? Então as pessoas começaram a criar um vínculo com o jornal. Uhum. E isso naturalmente fez o jornal ter mais anunciante, mais Aham. circulação. A gente vendia o jornal em banca, né? Na época. Você também faturava com o nosso patrocínio, com a A venda. gente tinha venda, a gente tinha assinatura, a gente tinha toda a gestão de um jornal, um veículo grande, assim. Caramba, era gigante o negócio. Você trouxe uma questão que é interessante. Você falou que você buscava participar de reuniões na Câmara de Vereadores, está envolvido com essas coisas, né? Sim. Eu já escutei muita gente falando e algumas vezes, inclusive quando eu estava na Cibalc, acho que estavam muito olhando para isso, para o coletivo, para todo mundo junto. Eu lembro que a gente participava de reuniões, a gente ia no gabinete do prefeito, cobrar algumas coisas, pedir algumas coisas, cobrar, pedir explicações. E eu escuto de muita gente, tipo, eu não ligo muito pra política, eu não vou ligar porque eu não posso fazer nada.
Bem pelo contrário, a gente pode fazer muita coisa, né? Principalmente estando... Acaba caindo no clichê, né? Fazer o pequenininho em volta da minha casa, no meu bairro. Mas é isso que a gente tem que fazer mesmo, né? Se envolver de verdade e parar com essa coisa tipo, eu não vou olhar para isso porque eu não sei o que fazer, eu não consigo tocar isso, tá lá em cima com as pessoas, com as grandes autoridades. Não, a gente pode fazer isso como vocês faziam com o jornal. E quantas pessoas não conseguiram mudar em Camboriú, eu acredito, por conta disso? A gente está olhando para a cidade, olhando para as histórias, né? É isso mesmo, João. E a gente terceiriza muito, né? Sim, eu não quero me envolver, eu não vou fazer isso, pronto. A gente deixa para outras pessoas. Sim. Isso é um problema muito, muito crônico, assim, na nossa sociedade. Porque quando a gente deixa para outra pessoa vai fazer. E aí outra pessoa pode fazer de acordo com interesses dela, interesses escusos, enfim. Que nem sempre são interesses do coletivos, bem comum, né? Exatamente. Então, toda vez que alguém muito inteligente, com um bom olhar do mundo, que tem uma vivência importante, que pode colaborar, me diz isso, eu fico muito triste. Porque eu percebo que tem gente ocupando esse espaço que não tem formação, por exemplo, e aí por N fatores, ou que só tem interesses pessoais, e aí a gente acaba teve coragem de fazer, né? Às vezes tem gente que teve coragem de fazer fazendo coisa errada, né? E a gente sofre todo mundo por conta disso, né? Então acho que essas instâncias de participação social são muito importantes e tem muitos caminhos, como você falou, né? Tu pode participar do conselho da rua, da associação de moradores do bairro, da associação empresarial, você pode ir nas audiências públicas, você pode... E se as pessoas fossem na sessão da Câmara de Vereadores da sua cidade 3 vezes por ano, bota na agenda assim e vai na sessão da Câmara de Vereadores, eu tenho certeza que a gente ia ter um Brasil muito melhor. Porque as pessoas iam começar a prestar atenção no voto para vereador. Sim. As pessoas iam entender a importância que é uma casa legislativa. As pessoas iam ver que tem vereador que simplesmente não sabe ler, não consegue juntar uma frase na outra. Sim. E o papel deles é criar as regras para nossa convivência. Ou pelo menos analisar as regras que vêm do Poder Executivo, por exemplo. O orçamento do município, com o que vai gastar o nosso dinheiro, é aprovado na Câmara de Vereadores. E as pessoas simplesmente ignoram, elas nunca foram lá. Está intrínseco ao cargo de um vereador ou de uma liderança que ele tem esse conhecimento básico, né? Para conseguir desenvolver projetos para que seja de proveito da sociedade. Exatamente. E ninguém está olhando para isso. E aí o papel das entidades, né, de maneira geral, das associações, é muito importante. Porque passa a ser essa lupa, assim. A gente brincava muito lá na redação do jornal, brincava sério, né? Que só o fato das lideranças políticas saberem que a gente estava lá, já mudava a configuração. Sim, né? Claro. Porque se a gente está aqui, né? E a gente pode resolver isso aqui sem essa câmera ligada, a gente vai falar de um jeito diferente, a gente vai fazer diferente. Agora, se eu sei que, peraí, tem alguém me olhando aqui, né? Tem uma audiência aqui, essas pessoas vão me julgar pelo meu ato, isso aqui vai ser público. Peraí, tem alguém reportando, fotografando, então peraí, vamos fazer diferente, né? Vamos olhar para isso aqui mais sério? Vamos levar isso aqui mais a sério? É isso. E você vê aquela pessoa que não sabe nem o que está fazendo ali dentro, né? Exatamente. Eu lembro que a gente foi numa audiência pública, você estava também, com certeza, de uma grande rede de lojas hoje nível Brasil que queria... Estava, né? A gente estava em poucos, inclusive. Que queria instalar a loja num terreno que a gente na sociedade, a própria prefeitura queria instalar a sede ali, né? E nós fomos, sei lá, acho que a gente não tava mais do que 10, 15 aquele dia, com umas camisetas, a cidade é nossa, alguma coisa assim era a frase. E a gente chegou lá na Câmara de Vereadores e tinha muita gente, até manipulada, que a gente sabe, porque não sabia nem o que estava fazendo ali. Que veio de ônibus de outra cidade. Para meio que, não é voto, né, mas era o voto, né, para dar uma peso. Consulta pública, né? De outra cidade, que não tinha nem a ver com a nossa, mas como aquilo também provocou um estranhamento nas pessoas. Eu lembro que a gente chegou e eu tinha até amigos lá dentro, que depois veio perguntar, mas você é contra isso, não sei o quê? Eu falei, eu não sou contra isso. Estamos discutindo isso. Existe pro bem da cidade, é melhor que isso aconteça. Ninguém quer parar a economia, ninguém quer não gerar empregos, ninguém quer barrar essa segunda loja na cidade, né? E foi interessante isso, essa provocação que a gente criou, porque eu escutei isso reverberou depois. Eu lembro que a gente saiu no jornal, no diarinho, eu estava no diarinho, a gente estava lá atrás, em cima, a gente foi
Foi uma experiência muito bacana viver aquilo. E poder realmente ver, mostrar que a gente não está aqui a passeio, ó. A gente está aqui olhando para isso. Não é bagunça a nossa cidade, não é bagunça a nossa região, né? Mas isso dá trabalho, né, João? Então essa é a questão, né? Você tem que sair de casa. Isso é criticado, né? Você tem que discutir com as pessoas, você tem que justificar, você tem que ter argumento. Então as pessoas, de maneira geral, preferem deixar para outros, assim. Sim. Isso é triste, porque de fato a gente poderia... Imagina se de maneira geral a maior parte dos cidadãos se envolvessem, né? A gente certamente teria decisões diferentes e isso impactaria na nossa vida, né? E aquilo não deixaria de acontecer isso ou aquilo, não é para barrar nada, é para pensar em conjunto e pensar melhor, o né? que é melhor para todo mundo, Exato. Né? Bom, vocês estão vendo que o Fer é liderança, né? Você hoje é presidente do Instituto Selo Social, você é da Cibalc ainda como... Eu sou vice-presidente de comunicação. Eu sou diretor comercial da BRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos. Você tem mais um trabalho com a Credifós? Eu sou conselheiro fiscal da Credifós, da cooperativa de crédito aqui. Que é um outro movimento muito legal de união das pessoas para negócios, assim, né? Então, isso tudo sai de uma mesma esfera que é o associativismo, né? Exatamente, é o trabalho coletivo, assim, né? O trabalho social coletivo, né? Acho que isso é o que me move, assim. Então, eu tenho muita dificuldade e vivi isso, né, de trabalhar para alguém ou alguma família, para trabalhar para que alguém ganhe com isso, né? Sim. Então, assim, trabalhar para deixar alguém rico, para mim, não faz sentido. Sim. Já fiz, faço de novo se precisar, estamos aí. Porque trabalho, a gente a vida capitalista, não tenho, né, não sou nenhum alienado que idealiza sonhos, enfim. Mas eu tenho o privilégio de poder hoje, você tem a oportunidade de fazer isso. Eu construí muito disso, mas né, eu tenho o privilégio de poder trabalhar, nos últimos 10 anos, aí, trabalhar com social. E isso começou com a Cibalc? Porque você saiu você tinha os trabalhos já, esse olhar dentro do jornal de vocês. Aí depois você foi para dentro da universidade. Isso. E aí ali alguém te pescou para ir para a Cibalc. Na verdade, durante a minha passagem pela universidade, foi a minha vivência muito nesse negócio do capitalismo selvagem, assim, sabe? Do tipo, eu adoro essa visão dele. Eu era marqueteiro do negócio, a gente precisava trazer mais dinheiro, mais aluno, então tinha muito essa ideia do retorno financeiro, assim, né? E aí eu falei, cara, não tá comunicando comigo, assim, não tô feliz, né? Então eu já queria, de alguma maneira, sair daquele movimento, né? E ressaltando, né? Nenhum ônus, nenhum problema, né? Sim. É isso aí, né? Até porque também você, querendo ou não, se representa ali dentro, representa quem é o Fernando, a sua história ali dentro, e as pessoas vão aprendendo com você também o outro lado, né? Claro. E assim, as empresas estão aí para dar lucro e tem que ser assim mesmo, né? Mas aquilo não estava conversando comigo. Eu disse, cara, eu não estou feliz nesse momento, né? E aí é muito legal isso na minha vida, porque eu sou chamado para trabalhar na associação, porque eu antes disso era um voluntário na associação. Então eu já estava no movimento, eu já participava da entidade, eu já era um voluntário, eu já colaborava. Qual núcleo? Eu estava na diretoria já. Eu já era VP de comunicação. Quando eu entrei, você estava como executivo. Achei que você tinha entrado fazia pouco tempo. Eu entrei antes. Você entrou no cargo? Tinha acabado de entrar no cargo. No cargo de executivo. Eu já era associado. O meu jornal foi associado lá em 2009. Caramba. Eu era associado da Cibalc, eu já participava dos encontros, eu já conhecia a associação. Depois eu fui da diretoria 2 anos. Então eu estava ali envolvido, né? Eu conhecia todo mundo como voluntário. E aí isso que me credencia a assumir a posição de diretoria executiva. Então, quando eu sou chamado para ser remunerado num cargo de diretoria, o que me credencia para isso é o trabalho voluntário de alguns anos atrás, né? E hoje também, eu sou remunerado no selo social, o meu trabalho no selo social, antes disso eu fui voluntário. Então, eu tenho 2 empregos na minha história que surgem a partir de trabalhos voluntários. Sim. É legal o que você falou, porque a associação comercial, industrial, ela está aí para fomentar e desenvolver as empresas, seja do comércio, seja da indústria. E isso existe em várias cidades, ou quase todas as cidades do Brasil, a não ser quando é muito pequena.
E acho legal a gente tirar essa visão de que a associação ela está ali de uma forma para só reunir amigos. Não, ela está ali para fomentar e para fazer as empresas crescerem, né, dentro do seu setor. E é legal a gente falar sobre isso porque você talvez aí um pouco perdido com alguma empresa, começando uma empresa, querendo se engajar, querendo aprender, querendo se doar também, que eu acho que o princípio inicial é a doação do seu tempo, mas naturalmente, eu falo porque eu aprendi muito, muito ali dentro. A nossa empresa na época, você acompanhou, cresceu muito, e ela existe até hoje, eu não faço parte mais dela como sócio, mas ela ainda existe, e muito dos traços dela se formou ali dentro da Cibalc. Então se você pensa, tem uma formiguinha aí, alguma coisa que te leva para esse lado, vá conhecer a associação. Tem várias, né? Aqui na região tem várias também. Porque a ideia no final, óbvio que você faz muitos amigos, você cria laços muito grandes, né? Nossa amizade começou ali, mas vai além disso, vai realmente desenvolver a sua empresa e fazer você ter sucesso lá dentro, né? Esse é o foco, né? Isso aí. E é um caminho para essa participação social que a gente está falando, né? Então, se você é um empresário... Uma coisa vai ligando a outra, né? É óbvio que não existe uma empresa saudável num ambiente doente, né? Numa cidade ruim, que tem problemas, enfim. Então você vai sofrer o impacto disso, né? Então se você é empresário e se envolve numa entidade empresarial, você tem um caminho para estar representado e para participar desses movimentos, né? Porque às vezes também as pessoas não têm muito caminho, né? Eu quero ir lá, não sabe nem que pode ir, né? Que pode participar, não fica sabendo das discussões, o que vai ter. E a associação é esse caminho, né, de participação social. Sim. Te habilita a poder opinar e participar da construção coletiva. E sempre tira alguma coisa. Nossa, eu busquei aí você vai tendo contato com outras coisas maiores também, né? Mas ali no dia a dia você sempre vai tirar algum exemplo, alguma prática que você vai levar para sua empresa e para a vida, né? Você falou, querendo ou não, quando você se junta, as coisas acontecem com muito mais facilidade até e com muito mais eficiência. Então busque conhecer mais se você tem. Se não tem, busque conhecer assim também, porque você vai aprender muito e vai crescer muito. Bom, você estava dentro da Cibalc ali, então, fazendo toda essa parte do executivo, com eventos, com os núcleos, e conheceu o selo nesse momento, certo? Certo. Aí eu conheço o selo social, a associação passa a fazer parte desse movimento, né, de projeto social na cidade, enfim. O selo se instala em Balneário Camboriú e aí eu começo a me conectar com esse movimento e querer entender, né? Tá, que negócio é esse, né? Dessa assessoria de projetos, dessa certificação. E aí fiquei sabendo de como é que era, comecei a participar de um encontro ou outro, conheci a equipe e pensei, cara, isso é muito legal. Né? Isso faz todo sentido, assim, né? Você chegar numa cidade, instituir um grupo e tentar de alguma maneira fazer com que esse grupo faça projetos que melhorem aquela cidade é muito legal, né? Então você dá as ferramentas e como a gente estava falando antes, né? A associação empresarial é um hub ali de troca de experiências e de melhoria do ambiente empresarial e do social. Onde é que é? Onde é que a gente se encontra para falar sobre projeto social? Para falar sobre as demandas sociais de uma cidade, para falar sobre os problemas que a gente tem, né? E o selo social é esse espaço da gente se encontrar para falar sobre, cara, como é que a gente consegue melhorar os indicadores socioambientais do município? O que eu posso fazer, né? E o selo social é isso, assim. Quando eu me conecto com esse movimento, eu falei, cara, isso faz todo sentido. E aí eu falei com a diretora na época, que é a Karina, chamei ela e falei, Karina, se eu puder ajudar, quero estar dentro disso. Eu sou parceiro, conta comigo. O que eu puder colaborar aí como voluntário, você me aciona que eu estou à disposição. Você não consegue não se envolver também, mas uma pessoa que não consegue não estar dentro das coisas. Né? Quando pra mim faz sentido, assim, quando o olhinho brilha, eu quero participar, né? E isso do social está sempre, muitas vezes está linkado na cabeça das pessoas, uma questão até mesmo de religião, de igreja, de ajuda direta, com dinheiro, com comida. Mas o selo social está ligado diretamente às empresas. O que as empresas, microempresas, entidades, todo mundo tem que ter um CNPJ, né? Isso naturalmente. Quer fazer para o desenvolvimento da sua região, da sua cidade, do seu país. Abrange também essa questão da ajuda, mas está muito
muito mais amplo, né? A ideia principal é a gente conseguir profissionalizar o trabalho. Porque o que a gente faz, assim, né? A gente tenta tirar do âmbito da ajuda. Então, assim, é natural que uma empresa de qualquer porte, no final do ano, faça uma campanha lá e faça cestas de Natal e entregue no asilo. Brinquedos para as crianças e tudo mais. Distribui chocolate na Páscoa. Cara, difícil a empresa que não faz, né? Um movimento de ajudar em algum momento. O que o selo social se propõe? Beleza, tu tá ajudando lá, isso é ótimo, né? Continua entregando a cesta básica lá no asilo. Mas por que você está entregando a cesta básica no asilo? Quais são as demandas sociais dessa cidade onde você está? Talvez o asilo não seja um problema. Talvez existam outros problemas que você possa ajudar. Então vamos conhecer a realidade social? Sim. Vamos entender quais são os indicadores aqui desse município? Vamos lá. Então a gente começa assim. Beleza, entendemos. Como é que você vai construir a sua política social? O asilo é um problema e você vai ajudar? Legal. Mas você vai ajudar esse ano com cesta básica? E no ano que vem? Vai ser de novo cesta básica? Sim. Você não vai ampliar isso? Mas você está precisando mesmo de novo? Mas você não quer ganhar mais dinheiro no que vem? Você não quer contratar mais funcionário? Você não quer ampliar a sua empresa? Por que o trabalho social você não vai ampliar também? Por que em vez de entregar só a cesta básica, você não vai botar mais algum item aí nesse negócio? Sabe? O que isso faz sentido para a tua empresa? O teu público é de idoso? Você trabalha com isso? Isso vai retroalimentar o teu negócio para que você possa ampliar o projeto social? Então a gente trabalha com esse olhar de criar uma política profissional do social alinhada com a realidade social daquela cidade. Sim. Então a ideia é, cara, transforma isso numa política da tua empresa, transforma isso numa linha de resultado e vamos profissionalizar esse negócio. Sim. Vamos criar indicador, vamos verificar como é que você vai crescer. Sim. E vamos fazer isso também ser visto por outras empresas e outras pessoas. Claro, quero fazer parte disso, né? Para retroalimentar o teu negócio, para você ganhar mais dinheiro e poder ampliar o trabalho social no próximo ano, mas que para você também possa a concorrência olhar e dizer, peraí, opa, o João lá da oficina mecânica tá fazendo trabalho social, cara, isso aí a minha oficina também tem que fazer então. Pô, eu tô aqui na oficina e não faço porque se o pessoal agora das oficinas tá começando a fazer, então eu também vou fazer. Então a gente inspira e cria um ambiente de corresponsabilização, assim, todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Então, e aí a gente certifica, né? Por isso o nome selo social, a gente certifica quem conseguiu fazer, demonstrou que ajudou. É um selinho mesmo, né? O desenho, é o símbolo, é um desenho, né? E a ideia é que esse certificado possa ser essa ferramenta, assim, cara, olha aqui, agora a minha oficina mecânica, o meu mercado, a minha consultoria, a minha empresa, ela é certificada pelo trabalho social. Então eu também, agora eu tenho uma responsabilidade aqui que eu tenho que continuar fazendo, né? Agora eu tenho uma certificação de que eu faço. E a gente ensina muito a usar essa certificação para você comunicar isso, né? Então, para você ter um caminho de dizer, olha, mercado, eu estou fazendo a minha parte. Isso inspira outros a fazerem também, né? E isso agrega valor para que você possa ganhar mais dinheiro e no ano seguinte ampliar o trabalho. Vai muito acho que de encontro e vai muito quebrando uma fala que a gente escuta bastante, isso deve inclusive te incomodar, quando as pessoas levam essa palavra pejorativa do tal do assistencialismo. Porque isso não fica só em doar alguma coisa, tá naquilo de desenvolver todo o restante, né? Isso aí, a gente precisa ir além do assistencialismo. Mas eu não gosto que muita gente demoniza o assistencialismo. Exato. O assistencialismo ele é importante. Ninguém pensa em melhorar de vida se não estiver com fome. Então, assim, dar a cesta básica para quem está passando fome é fundamental. Não tem que deixar de fazer, né? Cara, pelo amor de Deus, continue dando cesta básica, continue doando ração para o cachorrinho que está passando fome, né? Porque é o mínimo, né? É o mínimo para trazer dignidade e para trazer vida para aquela pessoa. Exatamente. Né? Então, assim, primeiro a gente dá assistência, né? Tem comida, tem casa, tem cobertor, tem agasalho. São as campanhas básicas, né? Sim. Beleza. Agora, como é que a gente consegue tirar essa família ou essas pessoas dessa condição de precisar da cesta básica? Pobreza, né? Aí a gente dá mais um passo. Então aí a gente começa a trabalhar o que a gente chama de impacto social, né? De fato, eu consegui emergir aquela comunidade, aquela família, de uma situação em que ela precisa do assistencialismo. Mas o assistencialismo, ele é fundamental. Sim. Se a gente hoje instituir que agora ninguém mais dá cesta básica porque assistencialismo é feio, as pessoas vão passar fome. Sim. E com fome ela não vai conseguir sair da pobreza. Que eu trouxe isso porque as pessoas falam muito isso, Perfeitamente. né? Acho que é uma oportunidade você sabe boa que o meu da pensamento está muito... desmistificar isso, assim, né? E eu escuto, e eu ia trazer isso mesmo, porque eu debato isso bastante com as pessoas,
Eu tenho, acho que assim como você tem facilidade de olhar para os dois lados e tentar entender essa cabeça e tentar entender essa cabeça, né? Só que eu bato de frente com algumas coisas e quando a gente cai nisso, às vezes eu sou taxado de um jeito, às vezes as pessoas entendem, mas eu acredito que nem todo mundo, ainda mais do contexto onde ela nasce, de onde ela vem, vai ter as mesmas oportunidades na vida, ou vai conseguir enxergar, ou vai conseguir aproveitar aquelas oportunidades que talvez passaram do lado, ou nem passaram. Porque eu já escutei de conhecidos, de amigos, mas se a pessoa quer, ela sai daquela condição. Eu não acho que é bem por aí. Uma pessoa que nasce dentro de uma favela, de uma violência, que cresce com aquilo, que tem que sobreviver àquilo, que aprendeu que para ela se manter, para ela ser uma pessoa que não vai morrer dentro de uma favela, ela tem que ser o traficante, ela tem que ser... Eu não consigo imaginar que aquela pessoa, ela nasceu e aprendeu que aquilo é a realidade dela. Ela não vai conseguir facilmente descer o morro e entrar na sociedade. Primeiro porque muitas vezes ela vai ser preta, e aí já não tem a tal da passabilidade, porque a pessoa já vai olhar para ela de uma forma diferente, porque isso ainda existe, né? E fortíssimo. Então eu queria saber o que você, dentro disso, muito mais do que eu até, pensa, porque eu não acho, infelizmente, que as pessoas tenham as mesmas oportunidades no mundo. É isso aí, João. Eu acho que, obviamente, né, as pessoas nascem em lugares diferentes, têm bagagens diferentes e elas precisam ser ajudadas para conseguir sair dessa realidade. Não é só um querer, né? Eu acredito que vai além disso. Se você não der oportunidade, até assim, a questão, se discute muito na questão das cotas, né? Como é que você vai comparar uma pessoa que estudou a vida inteira numa escola pública, de uma comunidade periférica, em que ela deixava de ir para aula porque não tem saneamento básico, fica mais doente, né? Porque tem que parar para trabalhar, violência e aí teve um caso de assassinato na comunidade, não tem aula, né? Porque o professor não consegue chegar por N motivos. Como é que você vai comparar essa pessoa que teve esse acesso na vida com alguém que a vida inteira estudou numa melhor escola da cidade, que ia para aula de ar-condicionado, enfim. Não, que seja num colégio até público, né? Já queria uma discrepância mas que tem uma família estruturada, sem violência, dentro de casa, sabe? Então é óbvio que essas pessoas precisam passar por filtros diferentes, né? Eu tenho uma colega que ela fala sempre assim, a gente não adianta a gente subir a régua, né? Quando a gente sobe a régua, a gente deixa um monte de gente fora. A gente precisa subir a maré para todo mundo subir junto, né? Então todo mundo tem que subir junto. Sim. Isso que você falou, assim, eu ouço muita gente falar assim, morador de rua gosta de ficar na rua porque ele ganha dinheiro lá pedindo sinal, ganha mais do que trabalhando. Por isso que ele gosta de ficar lá. A minha resposta sempre para a pessoa é sempre assim, vai lá. Sim. Né? Se ele ganha mais que trabalhar, por que você não vai pedir dinheiro na rua? E a pessoa fala isso sem conhecer a história daquela pessoa, porque ela chegou ali. Que ser humano gosta de ficar no sol, na rua, pedindo esmola no sinal? Morando, né? deitando na calçada. Então ela tem que não pensar muito sobre o outro, né? Sim. Para dizer um negócio desse, né? Que as pessoas gostam de morar na rua, né? Lógico que a condição de rua vem de uma base, né, muito difícil, né? De pessoas com problemas em casa, com família desestruturada, com falta de emprego, com droga, com problema psicológico, com um monte de questões que é muito complexo e que a gente precisa enfrentar, né? O Estado precisa enfrentar e a sociedade precisa enfrentar. E as pessoas às vezes falam isso sem olhar para a história da pessoa, que muitas vezes não é ela querer estar ali, ela se habituou tanto àquilo, ela está tanto dentro daquilo que ela não sabe ser diferente. Então, às vezes, ela quer estar ali, um dia ela não quis, obviamente. Isso. Talvez hoje ela queira involuntariamente, porque ela não tem outra opção, é o que ela aprendeu, é o que ela está vivendo. Ela está dentro daquele contexto, ela não vê outra possibilidade, ela está sem dignidade, né? Eu acho que quando a gente chega nesse nível é muito mais complicado você tirar a pessoa dali, né? Você trouxe essa questão de cotas e eu também penso que é necessário. O Júnior, você fala muito uma coisa que eu comecei até a usar mais depois de conversar com você, porque a gente brinca até muitas vezes que a gente, por ser gay, a gente tem algumas coisas de reparação histórica, né? Não, isso aqui é reparação histórica porque a gente sofreu isso. É basicamente isso também nesse espaço. Eu tenho que trazer uma ajuda, eu tenho que fazer alguma coisa para daqui a pouco eu não precisar mais disso. Mas hoje preciso. Exatamente. É necessário, né? E isso é com base na realidade, né? Ninguém inventou isso, né?
Nós somos o país do mundo com maior tempo de escravidão. O Brasil foi o país do mundo com País maior do tempo mundo com maior tempo de escravidão. O último que saiu também da escravidão. Exatamente. Saiu, né? Nós saímos oficialmente da escravidão tem 150 anos. Ontem. Né? Então, assim, a gente vive um país racista, estruturalmente. Sim. Em que as pessoas pretas foram favelizadas, jogadas à margem. Isso é fato histórico. Sim, não tem Sua opinião não importa. Né? É real, isso né? é fato. Né? Eu tô rindo, mas é extremamente então, triste isso. As né? pessoas pretas terem oportunidade de entrar na faculdade a partir de cotas raciais é reparação histórica. Sim. Porque o fato é que a gente teve ao longo de muitos anos no Brasil, tem ainda, a maioria da população universitária de brancos. Sim. Por quê? Porque a gente tem uma comunidade negra que ainda é, né, favelizada e sofre racismo, e tem dificuldade de chegar. Então, é reparação histórica. Cara, vamos discutir no futuro, então. Né? Então, vamos aqui fazer com que toda a galera preta aqui entre junto aqui com a gente, vamos conseguir igualar ou ampliar. A população preta é maior do que a branca no Brasil, né? Então, assim, vamos proporcionar aqui que a gente consiga igualmente estar na faculdade durante muito tempo, depois a gente elimina as cotas, não precisa mais, beleza. Eu quero cota, mas não precisa ser para preto, tem que ser para pobre, também, né? Hoje tem cota racial, tem cota social, né, de acordo com a faixa de renda, tem que ter. Agora, para quilombola, a gente tem que olhar, né, para tudo isso. Claro, né? E eu conheço muita gente que é contra e tudo bem. Sim. Né? Você quer ser contra? Tá fazendo alguma coisa? É contra e tá fazendo alguma outra coisa do outro lado para então, reparar isso? A questão é a importância da gente ter consciência disso. Sim. E principalmente da gente votar em políticos que tenham consciência disso, né? Porque quem define a lei de cotas, né, que acabou de ser, inclusive, aprovada aí para se manter, né, incluindo a comunidade quilombola, é o Congresso Nacional, é o Poder Executivo, né? Então a gente precisa ter consciência, né, de em quem que a gente está votando e quais são os princípios, enfim, dessas pessoas. Porque a hora que você junta isso com um selo social aqui, com os escoteiros ali, não é fantasia, não é, a gente está aqui divagando, achando que o mundo é perfeito, mas acho que a hora que a gente começa a juntar tudo isso, no mínimo vai rodar um pouco melhor essa engrenagem, né? Sabe o que é, João? Acho que a base disso tudo é conseguir olhar para o mundo além do seu umbigo. Geralmente, as pessoas que vêm discutir comigo, assim, o argumento delas é sempre, mas eu fui fazer vestibular e fiquei de fora, por conta da cota. Tem que dizer, mas isso não é só sobre você, né? Em volta da gente tem um mundo de coisas acontecendo. Sim. E quando a gente vai fazer alguma coisa, vai pensar alguma coisa, vai desenvolver algum projeto, alguma atividade, enfim, a gente tem que entender que a gente está inserido num contexto social muito maior do que o que nos afeta, né? Então, eu não preciso de Bolsa Família. Não preciso. Sim. Então eu sou contra. Porque se eu trabalho, se eu pago as minhas contas, todo mundo pode. Né? Esse é o argumento. Né? Acaba entrando nisso, né? E aí não pensa que, cara, diferente de mim, muita gente não teve a condição que eu tive, né? Muita gente viveu em lares diferentes, não teve a família que eu tive, não consigo construir o que eu tive. E precisa deste apoio, que é um apoio deste tamanho, né? Para conseguir, de alguma maneira, se desenvolver e sair da condição de pobreza, de extrema pobreza, né? E alguns, eu acho que, eu trago isso também, que eu acho que às vezes pode ser que nunca consiga. Por uma questão de vivência. Eu brinco com uma amiga que ela, numa discussão, inclusive, numa questão mais religiosa, mas que entrava nisso também. Eu falei, a gente não consegue tomar mais água. A gente às vezes não consegue emagrecer porque a gente não consegue fazer dieta. Como que eu vou mudar um hábito de vida? E não é um hábito, é quem eu sou. Não tem oportunidade, não tem informação, mora num lugar precário. Aqui, a gente chegou aqui, eu comecei o vídeo aqui suando, né? Tem lugares no Brasil muito mais quentes do que o dia que está aqui hoje. Isso no ar-condicionado aqui hoje. hoje. Estamos aqui num sofá confortável, no ar-condicionado, e a gente está sofrendo, né? E eu fico menos produtivo, né? E a gente fica menos produtivo com dor de cabeça, calor, com dor de cabeça. Imagina você morar num lugar extremamente quente, em que você não tem oportunidade de trabalho. Cara, as pessoas naturalmente são menos produtivas. Porque são um ser humano, né?
Então, assim, a gente Aí não se alimenta direito, não tem energia no A gente corpo, julga o mundo inteiro. Sim. É porque eu tô aqui trabalhando, produzindo, fulano de tal, lá não sei da onde, é vagabundo. Cara, vai lá. Vai lá nos 40 graus, na Caatinga, lá, trabalhar na roça. E se não quiser ir Vamos lá... ver quanto tempo dura. Né? Não, e se não quiser ir lá, dá uns 5 km perto da sua cidade, vai ter uns lugares muito parecidos com esses. Exatamente. Né? Qualquer lugar que você andar dentro da sua cidade, qualquer uma delas, você vai ver que isso também... Exatamente. Acontece bem do ladinho, né? Isso aí. Isso é outra coisa importante quando a gente começa a participar dos movimentos sociais, Sim. né? A gente entender que é aqui, né? Do que lado. É o vizinho que agride a mulher, que é ali na esquina que tem gente passando fome, né? Não é na África, né? Sim. Tem que olhar, eu acho quando a gente começa a falar que acho que é o mínimo, a gente, de novo, a gente começa, é meio que uma roda, né? Você também está julgando o outro que não está olhando, é meio confuso isso, mas acho que quando parte de um princípio de ser humano, de humanidade, se eu não tenho isso natural em mim, eu acho que com toda a comunicação que a gente tem hoje, com essa nossa conversa aqui, no mínimo eu posso buscar desenvolver, não está aqui dentro, mas deixa eu ver o que é isso. Isso aí desperta, né? Despertar alguma coisa. O selo social, eu vou trazer ele de novo, fala pra gente rapidamente quais são as esferas dele. Que entra para a questão ambiental, entra essa questão da ajuda, não sei se é assim que se fala. A gente trabalha hoje, João, com o nosso foco de trabalho é a Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODS. São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esse é o nome. Você está falando de ONU ou está falando de mundo? Estou falando de mundo. A ONU, sim, rapidamente, né? Uhum. Em 92, Eco 92, Rio 92, foi um evento famoso no mundo, né? A ONU reúne os países do mundo para discutir pela primeira vez uma agenda de desenvolvimento global. Então todo mundo senta no Rio de Janeiro, lá em 1992, e diz, cara, a gente precisa, no novo milênio, aí, né, e entrar os anos 2000, a gente precisa construir uma agenda de mundo. Uhum. E aí a ONU cria a Agenda 21, primeiro, né, a Agenda do século 21, e cria 8 objetivos, chamados ODM, que eram os 8 jeitos de mudar o mundo. Eram Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Então eram 8 grandes metas. Erradicar a fome e a pobreza, as questões relacionadas à AIDS e outras doenças infecciosas, cuidar do meio ambiente, enfim, eram 8 grandes objetivos. E estabelece como prazo para os membros da ONU cumprirem essa agenda, então tinha metas, indicadores, né, onde é que a gente quer chegar. 91? 92, na Rio 92, né, nesse evento, a ONU começa a discutir isso e eles lançam essa agenda no ano 2000. E é uma agenda de 15 anos, do ano 2000 até 2015. Então, durante os primeiros 15 anos desse milênio, a gente trabalhou para os ODM, eram os 8 jeitos de mudar o mundo. E o Brasil foi destaque nessa agenda. O Brasil, nessa época, tirou o Brasil do mapa da fome, né, tirou as pessoas da linha de extrema miséria. Foi quando a política pública do Bolsa Família, por exemplo, começa a ser instituída no Brasil, né? Sim. Na primeira década dos anos 2000. E tirar da miséria é aquilo. É conseguir comer. Não tirou, ela continua às vezes naquele lugar, naquele barraco, mas deu o alimento. Só deu a cesta básica, isso aí. Né? Só tirou ela da situação de fome, né? A gente cria um programa no Brasil que é referência até hoje, que é de tratamento de HIV e AIDS, né? Então o Brasil é referência no mundo para hoje, né? Qualquer pessoa vive com HIV tranquilamente, com medicamentos dados pelo SUS, enfim, então muito bem atendido, por sinal. Isso começa nessa época. O Brasil reduz o desmatamento em todos os biomas nessa época, enfim. A gente foi destaque no mundo em relação a esses ODM. E essa agenda deu certo em vários países. E aí a ONU falou, cara, funcionou. E aí quando começar a terminar essa agenda, a partir de 2012, o mundo começa a se reunir de novo, os países representantes da ONU começam a se reunir, cara, então vamos criar uma agenda nova para a gente conseguir manter essa... Da sequência. Exatamente. E aí se amplia de 8 objetivos para 17 e se cria então a Agenda de Desenvolvimento Sustentável. Passa a ser, em vez de ODM, passa a ser ODS, são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eles têm 169 metas que o mundo precisa cumprir até 2030. Então a gente tem mais 15 anos de agenda. Aí a gente inclui nessa agenda aqui, né, vida na água, por exemplo, que não tinha na primeira agenda. A gente inclui as mudanças climáticas, que não eram uma pauta ainda, né,
da primeira agenda, a gente inclui cidades inteligentes, indústrias sustentáveis, então se inclui outras agendas, né? E tem essas práticas acontecendo. Exatamente. Então a gente está desde 2015 trabalhando com esses objetivos. Então quando a gente chega numa cidade e olha para essa realidade social, o que a gente faz? A gente pega os 17 objetivos e faz uma análise de como é que a cidade está em relação a esses 17 objetivos, quais são as principais demandas, e a gente alinha esses projetos a essa agenda. Nossa, que legal. Então a gente trabalha com um olhar para o social, então erradicação da pobreza, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, tudo isso está nessa agenda, né? E a gente olha para o ambiental, vida na água, vida terrestre, mudança climática, tudo isso está nessa agenda. Sim. Quando eu participei esse quase um ano, eu não até possivelmente teve uma explanação sobre isso, mas eu não sou uma pessoa que lembra muito das coisas. Mas eu fui mais como participante, então tudo isso que está atrás, toda essa pesquisa, tudo isso que vocês estão fazendo lá atrás, eu não tive tanto contato. Hoje em dia, até os nossos participantes, hoje em dia, eles são obrigados a escrever um projeto já alinhado nesses objetivos, e inclusive em qual é a meta que ele vai impactar. A gente evoluiu muito assim, esse olhar de como é que a gente vai fazer com que todos esses entes se envolvam com isso, essa agenda, e a gente consiga fazer... Porque a ideia, assim, da agenda é fazer do mundo um lugar melhor. Sim. Mas beleza, bonito no discurso, né? Como é que a gente faz? A gente faz isso, né? Empresa fazendo um projeto social, na ONG do bairro. Eu lembro que na época da oficina eu estava com um projeto de inserir, não sei se era curso de inglês para o pessoal, outros cursos que a gente estava sempre aplicando e por conta do núcleo tem aquela, não sei se você lembra disso, mas tem aquela estopa renovável, porque é muito poluente aquela estopa descartável que é feita com retalhos, porque limpa óleo, limpa coisas no carro, caminhão, então assim, aquilo é muito poluente, aquilo vai parar em aterro. E se for incinerado também continua sendo extremamente poluente. E nós tínhamos essas toalhinhas retornáveis, que vai para uma empresa específica, responsável, que faz a limpeza dessa estopa. Eu não sei o processo todo, mas esse resíduo não vai para a natureza, é químico, né? Foi todo um processo para impactar o mínimo possível. Então eu estava colocando esse projeto dentro. Então tinha essa questão do desenvolvimento humano, que eu não sei se é esse o nome, e tinha também essa questão do olhar para o ambiental, e tinha mais alguma coisa que eu estava tentando desenvolver dentro da empresa para ir para o selo. Tem a ver com o negócio, né? Sim. Qual é o projeto que eu posso fazer que tem a ver com o meu negócio, que vai, né? Porque falando dentro da empresa, se eu deixava com que nossos colaboradores estivessem felizes ali dentro, felizes trabalhando e tendo um curso, tendo oportunidade, desenvolvendo isso, naturalmente ele ia produzir mais, produzindo mais, naturalmente a empresa ia também ganhar mais. Olhando para essa questão do social, eu fazia questão de mostrar isso até mesmo para os clientes. Olha, a gente faz esse tipo de trabalho aqui. Todo mundo hoje tem uma preocupação com o ambiental, mínima que seja, todo mundo está olhando para isso, e que bom. Então, naturalmente, também eu tinha um marketing positivo dentro da minha empresa para essa questão verde. Então, mais uma vez, quando a gente fala principalmente do selo, né, existem outros inúmeros projetos, mas falando do selo em si, está muito ligado a isso, ao desenvolvimento da empresa. Né? Que trabalho rico, né? Você sabia do selo? Já ouvi falar do selo, já... Que tal colocar a empresa que você trabalha hoje dentro do selo, né? Que a empresa que a gente trabalha já está inserida na Cibalc, você podia encabeçar o selo lá dentro, né? Vamos ver, né? 2024... Tá eu não trouxe ele à toa aqui, você estava com... voltar um pouco... Bom, você é tudo isso, né? Mas voltar até um pouco mais para o Fer também. Eu lembro de uma conversa nossa na casa de uma amiga que também, né, já foi presidente da Cibalc, da Cissa. Se você em algum momento ver esse vídeo, um grande beijo, Cissa. Eu amo a Cissa, você possivelmente muito também, né? A gente estava num churrasco, numa conversa lá, e a gente tinha algumas ansiedades que casavam até. Eu não sei se... Você vai me corrigir se eu estiver falando besteira e eu até corto isso do vídeo depois. Mas eu lembro que você falou que você tinha uma ansiedade dentro de você, que você tinha uma necessidade dessa questão do sucesso, de sair do lugar, de ter que fazer alguma coisa, de ter que fazer acontecer. Eu acho que essa era a sua fala, que vinha de encontro à minha também, de que essa coisa de ter que fazer acontecer. Muito por conta, talvez, de um histórico de vida, familiar. Isso que está na minha cabeça real? A gente teve essa conversa mesmo?
Ah, João, pode ser. Eu não me lembro exatamente da conversa, mas assim, pra mim faz, né, Total sentido. conecta, assim, eu sou executor, assim, né? Eu gosto muito do sonho, acho que ele nos move, mas eu gosto de executar as coisas, eu gosto de fazer, assim, né? Então, pra mim, conseguir fazer o selo social, por exemplo, né, crescer, ser ampliado, é sinônimo de sucesso porque a gente consegue ampliar esse impacto. Assim, né? E aí eu preciso dessa chaminha para fazer acontecer. Se tu me diz assim, Fernando, amplia o selo social que você vai ganhar mais dinheiro. Eu vou dizer, tá, mas é só isso? Não preciso de mais dinheiro, não quero, né? Quero. Ok, quero mais dinheiro. Mas é só isso? Eu vou ganhar mais dinheiro 1 ano, 2 anos e depois, né? Sim, vai esvaziar de novo. Então eu preciso que tenha esse propósito, assim, né? Essa palavra tá meio chata, né? As pessoas falam isso o tempo todo, mas né? aqui assim. Você tá em casa, você pode usar ela, que a gente gosta dela também. Mas eu preciso ter claro de que isso que eu tô fazendo, de que esse meu esforço vai resultar em alguma coisa coletiva, assim. Isso pra mim é muito claro. E aí eu não gosto dessa ideia do, vamos fazer um mundo melhor, sabe? Beleza, como? Como é que a gente faz isso acontecer na prática? O que eu tenho que fazer? Qual é o meu papel nesse negócio aí? Que horas eu começo agora? Onde eu começo? Isso aí. Como é que isso é sustentável? Como é que isso acontece na prática? Cara, a gente precisa de dinheiro. Então como é que vamos conseguir o dinheiro? Qual é o caminho? Sabe? Essa ideia da utopia, assim, me incomoda um pouco. Como que é a frase? Eu notei ela aqui. Sem fins lucrativos é diferente de sem dinheiro pra nada. Sem dinheiro pra nada. Assim, porque as pessoas têm muito essa ideia, né? Está no Instagram dele, gente. É um post dele, vai lá, aquele debate sobre isso lá. As pessoas têm muito essa ideia de que as instituições sociais, de maneira geral, e aí eu tô falando de todas, né? Igrejas, né, também, são um monte de gente muito feliz, né? Que faz um trabalho social lindo, de mãos dadas, roupinha colorida, né? Exaltando, dinheiro de doações caindo na conta, exaltando o sol e meu Deus, né? E orações maias e Pachamama, né? Mas não, cara, né? Muito trabalho, assim, né? Fazer trabalho social, lidar com pessoas em situação de vulnerabilidade social é muito difícil. Exige formação, exige estudo, exige energia, exige tempo de vida. Isso é uma profissão, né? O mercado do social movimenta bilhões no mundo, né? Sim. Emprega milhões de pessoas. É o quarto setor, não? Como chama? Terceiro setor. Terceiro setor, né? As empresas, os órgãos públicos e as ONGs são o terceiro setor, né? A gente é um mercado, né? E isso sobrevive a partir de dinheiro. A gente vive no mundo capitalista. Então a gente precisa ter recursos para manter esse trabalho. Então, ai que lindo que tem uma ONG lá no meu bairro que cuida das crianças no contraturno escolar. Beleza, como é que essa ONG vive? Alguém tem que doar dinheiro para ela. Sim. Ela tem que ter algum projeto que capte recurso num fundo da criança e do adolescente do município, num edital de fomento de uma empresa privada. Voluntários. Com voluntários em algum momento, mas nem sempre é o voluntário da conta. Sim. Né? Inclusive, uma vez eu fui oferecer meu trabalho voluntário numa entidade social e a mulher me falou, não, Fernando, eu não quero. Eu falei, como você não quer? Ela falou, porque você vai dar o teu trabalho voluntário aqui por 6 meses, né? Eu falei, eu posso por 6 meses. Ela falou, beleza. Aí eu gero uma expectativa nas minhas crianças de que o Fernando vai estar aqui. E aí 6 meses depois o Fernando não tá mais. E aí? Nossa. Cara, tu tá certíssima. Sim. Pra ela tava cuidando da saúde pra mental trabalhar lá crianças, tem que né? ser funcionário, registrado, com salário, porque ela vai garantir que aquele atendimento vai ser feito para aquelas crianças ao longo dos anos. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa entender que isso tem que ser remunerado, bem visto, que as entidades sociais têm que pagar água, luz, telefone, internet, tem que comprar um computador, tem que fazer manutenção, tem que pagar funcionário, imposto. Funciona como uma empresa, a lógica de funcionamento é de uma empresa, né? No selo social, a gente tem 8 salários para pagar. A gente tem sede, a gente tem a moça da limpeza, a gente tem internet, água, computador, luz, água, luz, sim. telefone, logística. Comida, depende de qual que é o espaço. No final do ano a gente quer fazer uma festa, celebrar, tomar um vinho. Todo mundo merece. Todo mundo ali trabalha, né? Sim.
Então, acho que essa lógica a gente precisa quebrar também, sabe? De que, assim, o social é lindo e todo mundo tá lá benevolente. Cara, a gente tem profissionais muito capacitados que precisam ser bem remunerados para fazer esse trabalho, né? Temos profissionais super bem capacitados. E eu milito muito por isso. Aham. Porque eu já ouvi pessoas dizendo assim, mas a fulana de tal, que trabalha lá naquela ONG, quer ganhar 5 mil por mês, imagina? Opa, peraí. Ela trabalha com crianças vítimas de violência, que sofrem violência sexual. Ela Tem um trabalha preparo com gigantesco para isso. 150 famílias em vulnerabilidade social. Cara, na boa, ela tinha que ganhar 50. Sim. Porque a gente naturaliza um CEO de uma grande empresa que polui o meio ambiente, que corta árvore pra cacete, ganhar 100 mil reais. Tá tudo bem, ninguém questiona, né? Sim. É lindo, não é? Olha que bacana ele de carrão. E aí a gestora da entidade social que está lá cuidando das crianças vítimas de violência, ela só tem que ganhar pouco, é estafadada da miséria. As crianças que muitas vezes vêm dentro, que os pais trabalham na empresa desse CEO aqui, né? Exatamente. Essa aí tá fadada da miséria, ela tem que ser pobre. Sim. Porque se ela escolheu trabalhar com social, ela tem que ser pobre, né? Naturalmente. Naturalmente. Esse é o nosso senso comum, né? Sim. E eu sou um militante de que a gente precisa remunerar cada vez melhor e a gente precisa profissionalizar o social e as pessoas que trabalham em entidades sociais precisam ser cada vez mais capacitadas, estar cada vez mestrado, doutorado, sabe? Sim, claro. Porque... Exige muito da pessoa, quando entra inclusive dentro de um trabalho desse com criança, com violência, você tem que estar muito bem preparado para você não estragar mais aquilo ali, né? Exatamente. E você precisa ter condições de fazer terapia sim. para lidar com aquelas crianças todo dia, sabe? E terapia custa caro. É bem comum esse olhar, sabe? Inclusive quando tem editais de financiamento e tal, eu vou lançar um edital aqui, mas não pode pagar profissional. Ué, como é que isso vai acontecer então? Se eu não posso pagar gente, eu preciso contratar gente capacitada, com bom salário para fazer isso aqui acontecer. Sim. Né? Para ser efetivo, para fazer de verdade, para não ser também às vezes mais um dinheiro jogado fora, né? Para ser eficiente aquilo, né? Isso aí. Então eu trabalho muito assim para tentar de alguma maneira colaborar com a sustentabilidade de projetos, né, sociais, e a gente ter esse olhar assim. E isso também vale pra gente que trabalha no social, sabe? Porque tem muito uma síndrome de vira-lata, assim, a gente se sente culpado, sabe? A gente, nós do selo social, nós somos uma entidade meio. Então a gente fomenta quem tá lá na ponta, né? Mas quem tá lá na ponta se sente mal. Porque tu tá lá trabalhando numa comunidade muito pobre, com pessoas muito vulneráveis, e essa pessoa que tá gerindo esse negócio aqui, ela se sente mal de ganhar bem. Porque ela também entende que quem tá lá na ponta, poxa, mas esse dinheiro que eu tô pegando no meu salário, podia ser uma cesta básica a mais no meu projeto aqui, Você sabe? sofre com isso. As pessoas sofrem com isso. Você, Fernando, também? Então, eu acho que a gente tem condições de fazer tudo. Eu acho que a gente tem fontes de financiamento, dinheiro, né, circulando, para que a gente consiga fazer esse projeto ser muito efetivo, ter um impacto social importante e que essa pessoa que está na frente disso e todos os colaboradores desse projeto tenham bons salários, possam viver bem, sabe? Sim. Então eu milito muito para que essas pessoas que trabalham no social sejam bem remuneradas e não se sintam mal por isso. Porque o trabalho delas é muito importante e elas têm que poder viver bem. Elas têm que estar bem em casa, elas têm que conseguir comprar comida para os filhos, dar uma boa educação para os filhos, para chegar lá no trabalho social delas e poder entregar energia para aquela criança que precisa, sabe? Porque no final do dia ela minha volta para casa e tem todo esse processo da vida dela acontecendo também, né? Eu fiz a pergunta... Mas você, inclusive... Eu já entrei um pouco disso, tanto no lado da igreja, um pouco dentro de associação, e eu falo isso até com certo orgulho. Meu olhar meio que naturalmente vai para isso. Eu nem preciso ficar buscando desenvolver muito isso dentro de mim. E não que isso seja, o João é melhor ou o Fernando é melhor por isso. Eu acho que não é essa a palavra. Mas o olhar para isso é necessário. Se você não tem isso natural, busque desenvolver. Porque a gente não vive sozinho. É aquilo, a gente não tem que olhar só para o nosso umbigo. Eu fiz a pergunta para você sobre essa questão dessa nossa conversa lá de trás, porque você estava nessa ansiedade, você trouxe essa palavra no dia, e eu estou te vendo hoje tão... Acho que não sei se você está tão realizado com isso, tão inserido, que a sua ansiedade existe de fazer acontecer, eu acho que naturalmente, porque você quer que isso seja bem feito, mas parece que se esvaziou mesmo um pouco de você, né? Você está tão dentro disso e fazendo acontecer, ou tô certo? Sim, tá certo. Eu tô num momento muito realizado, assim.
profissionalmente, pessoalmente, sabe? Eu consigo exercer o meu trabalho com plenitude, com esse propósito muito claro do que eu estou fazendo, sabe? É, e agregado a valores que para mim sempre foram muito importantes e que eu sempre tive que negociar por conta do trabalho, né? É lógico que eu também construí isso a partir de uma maturidade profissional, 20 anos de carreira, enfim, né? Mas hoje eu tenho uma liberdade que eu nunca tive profissionalmente, né? Eu sempre tive que cumprir 40 horas em escritório e estar lá à disposição, né? Então, para mim, eu consigo ter um trabalho claro e consigo fazer isso acontecer em espaços diferentes. Então, toda vez que a gente abre o selo social numa cidade nova, eu mudo o ponto de contato, a cultura local, as pessoas com quem eu me comunico lá, eu crio novas amizades, eu conheço outras pessoas. Então isso também tira um pouco dessa rotina, né? Claro. Então a cada novo projeto é uma nova dinâmica. Então como eu sou ariano, essa questão de fazer a mesma coisa sempre, né, eu canso, né? Eu canso. Então eu quero trocar. E aí esse trabalho também me dá essa possibilidade de construir uma história num lugar em que essa troca faz parte, né? Então acho que isso e leva você também para amplia seus horizontes e te leva para muitos lugares também, né? Naturalmente você vai daqui a pouco estar com outros projetos, isso é fato, né? Bom, o selo tem muito para crescer também ainda. Inclusive, quem quiser saber mais do selo, além de seguir ele, manda oi, você responde ali tranquilamente no Instagram. Outras cidades, não tem aqui, vamos desenvolver, o Fer vai lá conversar. Comece uma conversa com ele. Sempre ele está ali disponível para conversar e te dar uma atenção. E vamos acontecer. Isso aí, @selo social. É o Instagram. Vou colocar aqui embaixo também o Instagram do Selo Social. Tá em tudo, canal no YouTube, tem tudo. Só tudo Selo Social. A sua família hoje, olhando para você nesse momento, como que é a sua relação? Porque os pais lá atrás devem ter pensado alguma coisa para sua vida. Eles vão bastante de encontro a isso também? Eles gostam de ver o que você está fazendo? Eles questionam você? Como que é esse apoio? Não, cara, eu sempre tive apoio assim, restrito da minha família para seguir os caminhos que eu quisesse, assim. Tanto que profissionalmente eu fiz... a minha formação é muito maluca, assim, né? Eu fiz um ensino médio técnico em agropecuária, no colégio agrícola, depois eu fui fazer faculdade de jornalismo, depois eu fui fazer mestrado em administração, né? Então eu não tenho uma carreira linear, assim, né, de estudo e tal. E aí abri um jornal, depois eu vendi, fui trabalhar no privado, depois eu saí para uma associação, então sempre tive total apoio da minha família para seguir os caminhos que meu coração mandasse, que as coisas acontecessem. E sempre tive a segurança de, cara, se der errado, tu tem pra onde voltar, assim, né? A gente tá aqui pra colaborar, assim. Então, acho que hoje, assim, pelo que me consta, eles têm muito orgulho, assim, né, de eu estar traçando essa trajetória de trabalho no social, né? De eu ter construído esse caminho, essa formação, enfim, conseguir pagar minhas contas, né? Não precisar pedir dinheiro, né? Isso é importante, isso é importante. E principalmente porque isso vem validar também, né? Toda a sua história. E principalmente deles me verem felizes, assim, né? Deles verem que eu tô fazendo um negócio que faz sentido pra mim, que eu faço de boa, realizado, assim, né? E ele falou que ele não tinha roupa para vir nessa entrevista. Não é entrevista, é bate-papo, né? Gente, olha essa bagagem dessa pessoa. E só tem 36. 37. Nossa, quanta coisa você pode fazer pela frente ainda. Temos muita merda pra fazer ainda, né? Vamos pro quadro agora. Gente como a gente. Porque o Fernando tem é quadro? gente, claro! Ele tá falando com quem? Não é muito profissional. É só pra brincar, pra saber ainda mais de você, porque a gente gosta de saber das pessoas. Olha quanta coisa você ensinou pra mim, pro Júnior e pra todo mundo que vai assistir esse vídeo. Porque esse vídeo vai pra internet agora e vai durar a vida. Vai ficar no YouTube ali ensinando milhares de pessoas. Eu quero que ele chegue pra muita gente. E por trás de tudo isso existe o ser humano Fernando Assante. É só Fernando Assante? Tem mais? Só Fernando Assante. Um filme. Pode militar também se quiser, não tem problema. Diário de motocicleta. Diário de motocicleta. É a história do... É a história do Che Guevara. Andando na América do Sul de moto e descobrindo as desigualdades sociais. Assisti esse filme. Já assistiu? A trilha sonora também é ótima. Ele é ótimo pra dar dicas de livro, Bom, por isso que eu vou pedir livro, pedir um monte de coisa aqui pra você. Já vamos pro livro, inclusive. Ai, que difícil, João.
Porque é difícil você ter no seu Instagram como chama, aquele destaque só de porque livros. são- Mas eu quero um. Pode ser um seu, um da sua vida, um que você goste muito, Ok, que então tocou você em algum momento. é um romance filosófico, assim, que pra mim é o melhor livro que eu li na vida. Chama A Insustentável Leveza do Ser. Você já falou desse livro. Em alguma situação que eu estava com você, você trouxe esse livro. Não sei se foi alguma palestra, alguma coisa. A Insustentável Leveza do Ser. Qual um que é romance, a linha dele? é um romance que fala de casais e separações, enfim, uma vida cotidiana, mas o plano de fundo é a ditadura na Iugoslávia, antiga Iugoslávia. E aí é a relação dessas pessoas e o quanto esse ambiente influencia nisso. Mas é um livro que traz muita reflexão sobre a vida do ser humano, assim, sobre as relações. Ele te toca Tem uma filosofia por trás, trás. assim. Não é só um romance, Sim. só uma historinha. Aham. Uma música, ou uma banda, ou um cantor, ou... Pode ser um gênero? Não, Não? não pode ser um Não gênero. pode ser samba. Não, não. Eu coloquei Silva pra tocar que você chegou. Você gosta de Silva? Muito. É, eu coloquei pra Foi o artista tocar. mais tocado no meu Spotify no passado. Olha, eu nem sabia disso, viu? É. Eu ainda conheço as pessoas. Isso, cara. Pode ser uma banda. pode. Bom, Silva, escutou ele, mas... Não quero influenciar, pode falar você. Beth Carvalho. Olha... Nossa Rainha Elizabeth. Boa. Uma série? Cara, tem uma série que eu assisti recentemente, eu não vou lembrar o nome. É uma série da HBO que fala do mundo no futuro. Tô É uma assistindo série- bastante HBO recentemente. Vamos pesquisar e vamos colocar aqui. eu O Júnior vou vai mudar. pesquisar agora pra gente colocar até o final dessa conversa. Ela conta o mundo no futuro, se eu não me engano, não sei mais se é 2030 ou 2050, enfim. Nossa, eu assisto tanta E coisa fala nesse de todas as perfil. relações das pessoas, da família, é uma grande família americana, norte-americana. E aí tem vários perfis dessa família. Tem uma pessoa cadeirante, tem um casal gay, tem uma contadora, um empresário, enfim. É uma família complexa, assim. Years and Years? Years and Years. Nossa, maravilhosa. Você assistiu também? É britânica. É britânica, Britânica. mas é HBO, né? HBO. Years and Years. É muito. Gente, eu não consigo mais gravar sem esse homem aqui junto comigo. Não Obrigado adianta. pela assessoria técnica. Pronto. Essa série é incrível. Dominando o mundo. Exatamente, a inteligência artificial dominando o mundo e aí começam a mudar as relações profissionais, a relação, como é que a pessoa vai sacar dinheiro no banco Não? Não? Eu vou começar agora. Eu não acabei de ver. É incrível. Incrível pra gente pensar sobre o nosso futuro em relação à Years tecnologia. and Years. Isso. Anos Anos e anos. anos. Isso aí. Assistam. Uma viagem. América do Sul é fato que é a sua preferência, né? Não vou nem... Ah, assim, eu conheço pouco o mundo, né? Aham. Mas um mochilão que eu fiz pela Patagônia. Teve coragem de fazer mochilão? Eu tenho interesse, mas não tenho coragem de fazer. Eu não gosto de passar perrengue, eu gosto de um conforto. Ah, então tem que se conhecer. Eu sou né? taurino, adoro um É, conforto, então. adoro um banheiro bonitinho, limpinho. Eu gosto de um eu carro fiz. com ar-condicionado, eu gosto de uma... Eu acho lindo ter uma Kombi, mas eu não teria uma Kombi pra rodar o mundo. Você teria uma Kombi pra rodar o mundo? Ah, uma Kombi não, mas uma van eu Uma teria. vanzinha? É, eu faria uma motorhome assim. Aham. Eu acho que combina com você isso. É. Mas a minha viagem na Patagônia foi nessa pegada, assim, de Aham. ônibus. Eu fiz daqui de Camboriú até Ushuaia de ônibus. Caramba, você ganhou do Júnior que foi conhecer um namorado dele no Paraguai, 15 horas de ônibus. Ganhei largado. Eu adoro expor ele. Ganhei largado do Júnior. Só daqui Caramba, até quanto Buenos Aires, tempo. que é o primeiro trajeto, são 30 horas de ônibus. Meu Deus, eu não tenho coluna pra isso. Depois eu fiz 24 horas de Buenos Aires a Bariloche, atravessei o norte da Argentina. Depois mais 24 de Bariloche até o Chaltén, lá no sul. Deve ser lindo ver a paisagem mudando, né? Incrível. Tudo mudando, as pessoas Eu mudando. desci pelo oeste e subi pelo leste da Argentina. Tudo dentro de um ônibus. Tudo de ônibus. Olha, 100%. gente, olha a ansiedade que me deu de pensar 30 horas de ônibus. E aí eu pegava os ônibus de noite pra não pagar hotel, né? Pra não pagar hostel, né? Aí eu pegava Olha! ônibus de madrugada, o último ônibus, dormia no ônibus, acordava no destino.
ou passava o dia inteiro no destino, enfim, mas assim, Tomava banho a onde? ideia era, aí chegava no lugar, aí procurava um hostel, mas eu passava uma noite no ônibus, entendeu? Então, Tá, entendi. Você usava o hostel ali no diminuiu pela período. metade o número de noites Aham. que eu tinha que pagar a hospedagem. Eu era um jovem mochileiro, Faria de novo? completamente. Tá programando fazer ainda não? Não, tem muita coisa pra agora. Para, deixa pra lá, deixa abaixo isso. É que eu não sei se eu tenho mais esse tempo, sabe? Tipo, esses Aham. 40 dias, não sei se eu tenho, Ah, se a minha vida permite. 15, 20. É. Aí você consegue. Uma pessoa, um nome, uma pessoa conhecida, um famoso, uma personalidade, alguém que você se espelha, admira, que tá aqui do lado ou que nem exista mais. Minha mãe, Que lindo. incrível. Qual é o nome dela? Aide. Aide. É, né, assim, ela que fez eu ser o que eu sou hoje, assim, né, não tem nenhuma dúvida, assim, a gente é muito parecido, as pessoas dizem que a gente é muito Aham. parecido, mas ela que segurou a onda a vida inteira, e assim, 3 filhos pequenos, e abriu mão da carreira profissional dela pra cuidar da gente, sabe, minha mãe é economista, Uau. tinha uma carreira, Sim. sabe, e aí ela abriu mão pra cuidar da gente, depois se voltou pro mercado, se reinseriu, ficou 10 anos cuidando da gente. Dos 3 filhos, depois ela Se voltou dedicou pro a mercado, se vocês dedicou. mesmo. E até hoje, assim, né? Nós somos todos adultos e ela tá sempre ali, assim. Sabe aquela pessoa onipresente? Aham. E sem ser invasiva, assim. Então, a pessoa que sabe que pode contar a qualquer momento, assim. Ela tem sempre disponível pra E que vocês. sempre deu todo esse apoio, né, esse suporte, esse olhar pro façam que vocês vão ser felizes e estudem pra isso, sabe? A gente até tem memes lá em casa, assim, que a gente chegava em casa e dizia, mãe, eu tirei nota 8. Ela dizia, mas por que você não tirou 10? Eu dizia, mas mãe, foi a maior nota da sala. Ela dizia, mas vocês têm toda a estrutura pra estudar, né? Tem mamãe em casa esperando, comidinha tu tem pronta, tudo, apoio dela nas tarefas. Você tem todo né? o apoio aqui pra tirar 10. Sim. Então, assim, né, precisa tirar 10. Tá aí, tocando terror. Um projeto social. Tem que escolher um, eu sei que você deve amar vários. Puta, tá de sacanagem comigo. Um projeto social. Vou falar o da minha cidade, assim. Tem um projeto em Camboriú chamado Latarte. Amo. Assim, eu acho que o trabalho social que eles fazem numa região muito vulnerável, cuidando de crianças, vítimas de violência, né, com muitos problemas estruturais, Sim. assim, na raça, com pouco dinheiro, sofrendo esse tipo de preconceito de ganha muito porque, né, E nem ganha, né? e nem ganha, exatamente. E né? nem ganha, né? Me corrija se estiver errado, mas ele pega as crianças em contraturno também, acho que ele Isso. alimenta, né? Para as crianças também não irem para casa, ficar sozinho com pessoas que possam Isso. Eles atendiam abusar, inicialmente as crianças saíam da escola de manhã, iam para casa, almoçavam e iam pro Latarte à tarde, Aham. né? Que é basicamente um espaço de contraturno escolar com oficinas de dança, arte, cultura e escola, né? Sim. É lindo, já vi a apresentação deles. E aí Quando a Cibal eu conheci, né? esse projeto tinha um custo, né? Sim. Porque se você atende crianças em oficinas, tem que pagar professor, estrutura, enfim. E aí eles perceberam que as crianças, ao sair da escola e ir para casa nesse horário de almoço, era o momento em que elas ficavam vulneráveis com pessoas, parentes e vizinhos, enfim, que abusavam sexualmente dessas crianças nesse horário. Olha que pesado isso, né? Porque é o horário que a mãe está trabalhando, que, né, Ela tá vulnerável, a literalmente rede de vulnerável, proteção né? dela não está presente. Então eles ampliaram o projeto, construíram uma outra ação chamada Caminho Seguro. Então hoje um profissional do Latarte vai até a escola, pega as crianças da escola e leva para o projeto. Eles almoçam e continuam tendo todas as oficinas, enfim, mas eles só voltam para casa no final do dia quando a mãe está em casa para receber. Sim. E ao contrário também, né? As crianças que estudam à tarde vão de manhã para o Latarte, passam a manhã inteira lá, almoçam e um profissional do Latarte leva eles e larga na mão da professora na escola. Então, assim, é um cuidado integral com crianças numa situação muito vulnerável, que precisa de muito apoio, né? Que sofre muito para se manter e faz um trabalho incrível. É o que a gente falava agora há pouco, que eu trouxe, né? A gente está numa cidade extremamente rica, numa região muito rica,
Então é só andar 5 quilômetros que você vai se deparar com isso muito facilmente. Então, Isso aí. em qualquer lugar vai ter dificuldade, que tenhamos mais projetos como este. Eles têm Instagram, né? Se eu não me Tem engano. tudo. Acho que eu sigo até eles. Grupo Latarte. Eu vou colocar aqui embaixo também, para quem quiser conhecer, acompanhar, fazer doações. Isso aí. Adotar uma criança, você pode adotar uma criança. Custa R$4.000 por ano. Você paga em 12 prestações lá de 300 e poucos reais. Você mantém ela no projeto o ano e todo. mantém a criança sendo atendida. Já com esse processo de alimentação, tudo. Tudo. Nossa, não é nada absurdo, né? Exatamente. É muito possível. Você colocou nos seus devaneios ali do Instagram. Eu quero entender por que você fez essa pergunta até. Pra você ter uma ideia, eu não fui nem ver os comentários. Eu falei, eu vou deixar isso pra gente ser um pouquinho mais lá dentro do gente como a gente. De quem você espera admiração? Por que você fez aquela pergunta ali no seu Instagram? Porque eu tinha muito receio. A gente conversou isso antes de começar a gravar aqui, que você falou que demorou pra criar o canal, porque a gente fica nessa de, já tem gente fazendo. Porque é uma, Tem muito podcast. Ai, que E ridículo. Né? e sim. E eu sempre tive, eu tive durante muito tempo esse receio do julgamento, assim. Virou blogueirinho, olha ali fazendo, sabe? E aí eu tô escutando isso. Eu tô escutando isso agora, lá, isso, virando YouTube. As pessoas fazem só de brincadeirinha, né? Uhum. Tem um julgamentinho sempre, assim, por Sim. trás, né? E aí eu tava nessa, assim. A gente tem lá no Instituto, tem um assessor de comunicação, né? Tem uma pessoa para cuidar da comunicação do selo social. E aí ele falou, Fernando, a gente precisa que você esteja mais presente nas redes sociais para que a gente crie a autoridade da marca vinculada aos nossos profissionais, né? Então você é o nosso presidente, a gente precisa que você fale sobre temas relacionados à sustentabilidade, enfim. E eu sempre fui muito reticente, eu dizia, não, cara, não quero, parece que eu quero aparecer. E eu mesmo julgava, assim, não quero virar blogueirinho, não vou fazer, sabe? E aí ele começou a dizer que eu precisava. E eu falei, cara, agora se é profissional, eu vou ter que fazer, né? Rolou uma exigência ali. E aí comecei a pensar muito nisso, assim, né? Caiu o copo do Júnior. Pode deixar aí. E aí a reflexão era essa, assim, tipo, cara, se eu fizer, muita gente vai julgar. Mas alguém vai admirar. Alguém vai achar legal. Alguém vai ver, vai mandar pra uma pessoa que precisa ouvir, né? E aí a reflexão era essa, assim, cara, mas o que eu espero, assim, né? De quem que eu espero... Admiração. Eu espero que todo mundo ache legal o que eu faço? Não, talvez eu quero que... O João achar legal o que eu faça faz sentido. Sim. E talvez o Pedro lá, eu nem quero que ele ache legal mesmo, né? Eu acho ele um babaca, não quero nem que ele saiba que eu faço, né? E aí muito era essa reflexão, assim, de cara, eu vou começar a produzir coisas, a fazer coisas, independentemente de as pessoas acharem legal ou não. Porque de quem eu espero admiração, eu tenho certeza que vai me dar apoio e vai me incentivar a continuar fazendo. Sim. E aí o post era mais ou menos isso, assim, tipo, faz o que tu tem que fazer, porque de quem você espera admiração, vai vir. Vai fazer sentido dele, né? Nem todo mundo vai gostar, né? Não, e é o que eu penso até sobre o canal. Óbvio que a gente quer que... Eu quero que essa história chegue pra muita gente, o máximo de pessoas possível. Isso transforma as pessoas, transforma o mundo. Mas se eu conseguir que uma pessoa veja e já ela é uma pessoa diferente, o Júnior já vai começar no selo social ano que vem. Quer dizer, já fizemos a nossa função nessa tarde conversando. Já cumpriu o papel. Eu acho que é isso. Não, eu gostei dessa sua inquietação. Eu gosto das suas inquietações ali, dos seus pensamentos. Defina pra gente empatia. Depois de tudo que você já tem vivido, tudo isso que você está passando da sua vida. Se colocar no lugar do outro, mas sem o nosso pré-julgamento, assim, né? Acho que é entender que a outra pessoa pensa diferente, vive diferente, tem valores diferentes, veio de lugares diferentes. E aí sim, tentar se colocar no lugar dela, né? Buscar e tentar ser o mais neutro possível, né? Sem julgamento. Porque né? se eu for eu tentar me botar no lugar do Júnior, com os meus valores, com as minhas coisas, com a minha bagagem, não adianta, né? Não vai funcionar. Porque eu vou querer, né, me projetar nisso, né? Sim. Então acho que é muito esse exercício muito difícil da gente se colocar no lugar do outro e tentar entender que o outro é outro. Né?
Isso é uma coisa que eu me repito muito pra mim mesmo, assim, porque eu tenho uma facilidade em, não é julgar a palavra, mas em diminuir o sentimento das pessoas, Aham. assim, né? Então, João, tá triste. João, vai passar, sabe? Vamos fazer uma festa pra você ficar feliz? Sim. A pessoa diz, não, cara, né? Não é fazendo uma festa que eu vou ficar feliz, assim. E eu tenho esse ímpeto, assim. Como eu sou uma pessoa muito resolvedora, e a minha principal característica profissional, eu resolvo problemas. Eu sou muito bom nisso, me dá aquele problema que eu resolvo. Executivo. E aí eu fico tentando resolver tudo. E então isso é uma questão que eu preciso muito racionalizar, assim. Sim. Né? De que, cara, eu preciso entender que o outro é diferente de mim, ele vai pensar diferente, e aí, neste lugar de diferente, ele tem problemas que eu posso estar aqui Sim. disponível se ele quiser a minha ajuda, mas é do jeito dele, não é do meu, né? Então eu repito isso pra mim sempre. Vou assistir depois essa parte do vídeo pra eu ficar. Pra eu lembrar. Também, porque a Júnior. gente tem a tendência A gente tem tendência a se colocar Sim. eu lá, né? e a julgar o sofrimento, né? Eu falei isso no meu vídeo, né? Que já foi ao ar no final do ano. A gente não podemos julgar o sofrimento do outro. A dor que pra mim de um dedinho pode parecer a dor da minha vida, pra você falar, nossa, que ridículo. Não sei nada. João, põe um gelo e vai passar. Mas pra mim, eu tô morrendo por dentro. É isso aí. Então, julgar o sofrimento, julgar o outro dessa forma, realmente buscar... É um exercício, na verdade, né? Porque a gente acho que é quase que criado, por conta até mesmo de olhar muito pra gente, das nossas experiências, né? E essa é a base de tudo que a gente falou, né, João? Porque assim, ó, se eu me colocar no lugar do morador de rua, eu vou dizer, mas como aí? Peraí. Como é que ele não cria que ridículo, tá uma aí porque forma quer. de sair daí daqui a 6 meses? Porque eu, com a minha bagagem, se eu tivesse lá no lugar dele, eu ia fazer. Sim. Então. Olha quanta oportunidade o mundo tem. Exatamente. Dá pra todo mundo ser CEO hoje em dia. É, das empresas, né? Exatamente. Todo mundo vai ter tem lugar pra trabalhar em todo lugar, né? Sim, sempre. Então, esse Acho que é sempre essa armadilha, pra mim, né? isso que é empatia. Conseguir fazer esse exercício de não se colocar, mas ver o outro pelo Sim. olhar dele, assim. Mas você consegue. Olha, gente, olha esse Eu tento, espetáculo de pessoa. eu tento. Não, e você tenta, o fato acho que de tentar já é genuíno, porque você tenta com verdade. Né? Então acho que isso já te faz uma pessoa diferente, um ser humano diferente. Você está fazendo um trabalho incrível. Só continua, cresça ainda mais nisso, leve essa mensagem para mais pessoas que você conseguir, porque você já está fazendo algo diferente, já fez nessa tarde com a gente e está fazendo na nossa região e no Brasil afora. Você é sensacional. Obrigado mesmo. Você tinha roupa para vir aqui, sim. Você tem muita bagagem. Bermuda e chinelo. Em casa, é uma conversa. Eu de verdade sinto que a gente não tem até tanto mais convivência, né? Porque você me ensina muito, você me inspira muito. Esse olhar acalma a gente, um ser de luz. Obrigado mesmo. Quero aprender ainda muito mais com você. Quero te trazer mais vezes para o canal para a gente pegar assuntos específicos e destrinchar. Vamos falar sobre isso que é preciso. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço pelo espaço. Quer falar mais alguma coisa? Só queria agradecer a sua gentileza, o espaço. A ideia, né, não é ensinar ninguém, a gente trocar junto, aprender junto. Sim. E acho que se essa conversa, como você falou, né, se alguém assistir e quiser ampliar esse debate, esse papo aí, né, procura a gente. Pode até ir lá xingar ele também. E pode discordar, né, tá tudo certo. Né? A ideia é discordar um pouco, que a gente aprende daí, né? Exatamente. A gente conhece outros pontos de vista. A gente cresce. Mas é isso, Obrigado mesmo. Gente, obrigado por ter ficado até agora no vídeo com a gente. Se vocês gostaram desse conteúdo, curtam, compartilhem. Se vocês fizerem isso, vai chegar para mais pessoas e vai ajudar e vai fazer a gente desenvolver e vamos sim conseguir ser seres humanos melhores. Obrigado mesmo por vocês estarem até agora aqui. Grande beijo, até o próximo vídeo.